Acho que você tem muita certeza de que tudo foi ordenado por Deus. Talvez tudo isso, nossa amizade, você se tornando nosso vizinho, a profundidade da nossa amizade e essas oportunidades que ambos temos. A família Windsor vive segundo uma regra inquebrável há gerações. Nunca reclamar, nunca dar explicações. Durante décadas, esse silêncio foi sua armadura, sua dignidade, seu poder. Mas em 16 de janeiro de 2026, esse silêncio se estilhaçou. Numa reunião fechada em Clarence House, a princesa Anne, a princesa real, o mais disciplinado e inabalável dos filhos da rainha Elizabeth, segunda confirmou algo que diplomatas sussurravam, mas que a imprensa negava há anos. O dossiê saudita é real. E com essas 4 palavras, toda a narrativa da história de amor do príncipe Harry e Meghan Markle desmoronou como um castelo de cartas. Em poucas horas, as hashtags #dossiê saudita e #Anne estava certa estavam entre os assuntos mais comentados no Reino Unido. O Palácio de Buckingham ficou em silêncio. O rei Charles III foi descrito como profundamente magoado, mas não surpreso. Segundo relatos, o príncipe William saiu da reunião sem dizer uma palavra. E do outro lado do Atlântico, em Montecito, Califórnia, o príncipe Harry, o homem que abdicou de tudo por amor, estava invisível, inacessível e emocionalmente devastado. Mas eis o que torna esta história diferente de todos os outros escândalos da realeza que você já ouviu. Não se trata de um romance que deu errado. Não se trata de drama familiar ou assédio da mídia. Trata-se de informações supostamente veiculadas pela inteligência britânica alertando o palácio de que a entrada de Meghan Markle na família real não era um conto de fadas. Foi uma inserção calculada, um posicionamento estratégico, uma operação. E começou muito antes de ela sequer conhecer o príncipe Harry. A pergunta que todos fazem agora é simples, mas perturbadora. Como chegamos a isso? Como um príncipe terceiro, na linha de sucessão ao trono, um veterano militar condecorado que serviu 2 vezes no Afeganistão, um homem que cresceu sob o ambiente midiático mais escrutinador do mundo, conseguiu ignorar todos os sinais de alerta? Ou será que ele os viu e simplesmente optou por não acreditar? O dossiê. Deixe-me perguntar uma coisa. Você já se perguntou como alguém passa de atriz iniciante a jantar em super iates em Mônaco? Porque era exatamente isso que o MI6 queria saber. No final de 2016, a inteligência britânica compilou o que ficaria conhecido como o dossiê saudita. Não se tratava de fofoca de tabloide. Era uma investigação de segurança de nível 3, o tipo exigido para qualquer pessoa envolvida romanticamente com membros importantes da família real. Na maioria das vezes, essas investigações são rotineiras. Algumas contas atrasadas, um ex-namorado, talvez uma foto questionável da faculdade. Mas o caso de Meghan Markle era tudo menos rotineiro. Segundo funcionários do palácio que analisaram o dossiê, cuja existência foi agora confirmada pela própria princesa Anne, a inteligência britânica apontou discrepâncias sérias e profundamente preocupantes entre a versão pública da história de Meghan e seu estilo de vida privado. Eis o que o público sabia. Entre 2008 e 2012, Meghan era uma atriz em busca de reconhecimento. Ela fez testes incansavelmente, aceitou papéis pequenos, viveu modestamente e galgou posições em Hollywood. Mas eis o que o MI6 descobriu. Entre 2009 e 2012, Meghan apareceu em pelo menos 4 super yachts no Mediterrâneo, com paradas confirmadas por satélite em Antibes, Mônaco, Capri e na Riviera Turca. Ela participava de eventos organizados por financistas do Oriente Médio, negociantes de arte ligados à Rússia e indivíduos conectados aos círculos de inteligência do Golfo. E seus custos com viagens e hospedagem durante esses anos? Estimativas da inteligência apontam para mais de 1,4 milhão de libras. Não havia nenhuma fonte de renda verificável para sustentar esse estilo de vida. Agora, vamos parar um instante, porque é aqui que os números se tornam impossíveis de ignorar. Em 2011, Meghan hospedou-se no Monte Carlo Bay Hotel and Resort durante o fim de semana da Fórmula 1, um dos fins de semana mais caros do ano em Mônaco. Ela ocupou uma suíte penthouse, onde os preços dos quartos ultrapassavam 6.500 libras esterlinas por noite. Não é um erro de digitação. 6.500 por noite. Durante esses mesmos anos, a renda anual declarada de Meghan era inferior a 40.000 libras esterlinas. Faça as contas comigo. Se você ganha 40.000 libras esterlinas por ano antes dos impostos, como consegue pagar sequer uma noite em uma suíte que custa mais do que um mês de salário? E 14 noites?
E ainda mais várias viagens ao longo de vários anos? A resposta, segundo a unidade de rastreamento financeiro do MI6, é simples, ela não pagou. Outra pessoa fez isso. O dossiê inclui um termo que analistas de inteligência usam em situações como essa: patronos ocultos. Pessoas que financiam acesso, aparições e experiências sem deixar rastros. Pessoas que querem alguém em um lugar específico, em um momento específico, por um motivo específico. E, de acordo com o relatório, Meghan teve mecenas ocultos por anos. Então, deixe-me perguntar, quem pagou por isso? Essa foi exatamente a pergunta que a princesa Anne fez ao príncipe Harry no início de 2017, quando o confrontou com o dossiê. A resposta dele? Não me interessa. Eu a amo. Mas o amor não responde à pergunta. Ou responde. O amor não explica as listas de passageiros dos iates. O amor não explica as festas privadas em terraços em Istambul. O amor não explica como uma mulher com um papel secundário em uma série de TV a cabo foi parar ao lado de príncipes herdeiros e gestores de fundos soberanos em eventos exclusivos para convidados em 3 continentes. O amor é poderoso, mas também é cego. E no caso de Harry, isso pode ter sido usado como arma. Posicionamento social estratégico. Agora, o dossiê não acusava Meghan de ser uma espiã. Não a chamou de criminosa, mas usou um termo muito específico. Um termo que a contra-espionagem britânica reserva exatamente para situações como essa. Posicionamento social estratégico. PSE. Essa designação se aplica a indivíduos que, embora não sejam agentes diretos, acredita-se que sejam cultivados e facilitados para ambientes sociais de alto poder, visando obter vantagem estratégica. Deixe-me explicar melhor. Meghan não estava subindo na escala social por conta própria. De acordo com o dossiê, ela estava sendo colocada, preparada, patrocinada e posicionada por pessoas com dinheiro, poder e influência. Ela não era uma convidada naqueles iates. Ela não era uma turista naqueles eventos de gala. Ela foi colocada lá intencionalmente, estrategicamente. O dossiê inclui anotações internas do MI6 que conectam seu acesso a figuras associadas a entidades soberanas do Golfo, redes de diplomacia do entretenimento e membros da realeza. Mas como é, na prática, o posicionamento social estratégico não é dramático. Não é coisa de Hollywood. É sutil, paciente e incrivelmente eficaz. Começa com apresentações. Um amigo de um amigo. Um convite para jantar. Uma escapadela de fim de semana. Lentamente, a pessoa vai ascendendo a círculos cada vez mais elevados. Sempre como convidado. Sempre encantador. Sempre memorável. Em seguida, vêm os presentes. Não são grandes o suficiente para levantar suspeitas, mas são valiosos o bastante para criar dependência. Uma joia, por exemplo. Uma melhoria de primeira classe. Acomodações que normalmente estariam fora do alcance. E depois vem o acesso. Eventos exclusivos, iates particulares, salas onde as decisões são tomadas e o poder é negociado. E, por fim, a posição. O indivíduo é posicionado perto de alguém valioso. Alguém com influência, títulos ou acesso a instituições que o dinheiro sozinho não pode comprar. No caso de Meghan, segundo o dossiê, essa pessoa era o príncipe Harry. O relatório inclui uma avaliação alarmante de um analista comportamental. Esse indivíduo não está buscando o próprio crescimento. Ela está sendo promovida. Pense no que isso significa. Significa que cada passo, cada conexão, cada oportunidade não foi conquistada por talento ou sorte. Foi tudo orquestrado. E quem orquestrou tudo? Um homem chamado Marcus Anderson, o mentor. Se você nunca ouviu falar de Marcus Anderson, não se preocupe. Você não está sozinho. Ele opera nas sombras, silenciosamente, com eficiência e sempre fora do alcance da vista. Oficialmente, Anderson é o diretor global de membros do Soho House, um clube exclusivo para membros com unidades de Toronto a Istambul. Extra-oficialmente, nos círculos de inteligência, ele é conhecido como o Guardião, um homem que une personalidades influentes ao poder. O dossiê inclui um perfil psicológico completo de Anderson. Nascida no Canadá, ex-assistente do magnata da moda Ben Cobb, possui fortes laços com consultores de fundos soberanos e especialistas em diplomacia de luxo sediados nos Emirados Árabes Unidos. Um relatório de 2014 de uma agência diplomática turca o descreveu como um facilitador de parcerias românticas interculturais para obter visibilidade estratégica. Leia isso novamente. Visibilidade estratégica. Essa pessoa não planeja festas. Ela orquestra resultados.
E foi Marcus Anderson. Segundo a reportagem, quem intermediou o encontro entre Meghan Markle e o príncipe Harry em 2016. Não foi um encontro às cegas, foi um encontro planejado. Agora, você pode estar pensando, não estou dando muita importância a isso? Talvez Marcus estivesse apenas sendo um bom amigo. Talvez ele pensasse que eles formariam um bom par. Mas é aqui que a cronologia se torna impossível de ignorar. De acordo com registros de viagens e arquivos do Soho House, Meghan compareceu à inauguração do Soho House Istambul em maio de 2015, um ano antes de conhecer Harry. Não se tratava apenas de uma festa. Consultores de segurança descreveram o evento como um ponto de encontro para influenciadores do poder brando no Golfo e para o patrimônio cultural ocidental. O evento foi realizado em uma mansão restaurada do século XIX, com vista para o Bósforo. Não foi anunciado, não era aberto ao público, não dava para comprar a entrada. Era preciso ser convidado, ou melhor, ser selecionado. Entre os presentes, um ex-conselheiro do príncipe herdeiro de Abu Dhabi, representantes da administração do Museu do Catar, contatos franceses do setor energético ligados a diversas iniciativas filantrópicas e pelo menos um convidado sob vigilância ativa do MI6. O nome de Meghan não constava da lista de convidados divulgada, mas registros internos de segurança mostram que Anderson a adicionou manualmente. Por quê? O que uma atriz de TV a cabo estava fazendo em um evento diplomático de soft power dominado pela realeza do Golfo e influenciadores ligados à inteligência? Naquele fim de semana, ela participou de eventos privados em terraços e jantares com informações privilegiadas da inteligência, onde os artistas eram em número muito menor do que os investidores do Golfo. A proporção, segundo analistas, era de um artista para cada 5 investidores. Um analista do MI6 observou: aquilo não era um evento social. Foi um processo de verificação. A conclusão da analista? Istambul representava a etapa final. Ela havia passado pelo portão. Atravessei o portão, não o derrubei, não o escalei. Passou por ali, como se já a esperassem, como se alguém a tivesse mantido aberta. E menos de um ano depois, ela foi apresentada ao príncipe Harry. Coincidência? Ou conclusão? Ou confronto? Em janeiro de 2017, a princesa Anne exigiu um encontro pessoal com o príncipe Harry em Gatcombe Park. A reunião foi curta, brutal e emocionalmente explosiva. Anne colocou o dossiê sobre a mesa entre eles. Abriu em uma página que destacava a presença de Meghan em uma recepção a portas, fechadas oferecida por um grupo imobiliário ligado à Arábia Saudita e disse: Harry, isso não é escândalo, é estratégia. Segundo 2 fontes, a resposta de Harry foi: não me importo. Eu a amo e não vou deixar você estragar isso. Anne firm respondeu. Ela não entrou na sua vida por acaso. Ela recebeu a orientação. Pense naquele momento. A princesa real, uma mulher que nunca reclama, nunca explica, nunca dramatiza, sentou-se com o sobrinho e tentou avisá-lo. Não por inveja, não por despeito, por dever. Mas Harry se recusou a ouvir. Segundo relatos, ele arrancou o resumo executivo do arquivo e declarou: o que Meghan quer, Meghan consegue. De acordo com uma testemunha, a princesa Anne não elevou a voz. Ela não discutiu. Simplesmente fechou a pasta, levantou-se e disse: então vocês vão aprender da maneira mais difícil. E todos nós aprendemos. A reunião durou menos de 20 minutos. Quando Anne saiu, Harry ficou sozinho, com as páginas rasgadas espalhadas sobre a mesa. Ele não as leu. Ele nem sequer olhou para elas. Jogou-as na lareira e ficou observando-as queimar. O palácio não interferiu mais. O rei Charles, na esperança de preservar a paz familiar, recusou-se a agir. O príncipe William expressou preocupações em privado, mas foi ignorado, e a princesa Anne manteve sua cópia do processo. O mesmo arquivo que ela deslizou pela mesa em Clarence House 9 anos depois, mas eis o que assombra as pessoas que conhecem a história completa. Anne não guardou o arquivo apenas como precaução. Ela guardou como prova, porque ela sabia. Desde o início, ela sabia que esse dia chegaria. Ela sabia que Harry eventualmente teria que encarar a verdade. E quando esse momento chegasse, ela queria ter certeza de que não haveria espaço para dúvidas, nem para dissimulação. Não havia como alegar que tudo não passava de rumores e inveja. O dossiê era real. Os avisos eram reais. O perigo era real. E Harry ignorou tudo isso. O rastro financeiro. Vamos analisar mais a fundo a questão financeira, porque é aí que a história se torna inegável.
Entre 2008 e 2015, a renda declarada de Meghan Markle foi, em média, inferior a 40 mil libras por ano. Ela trabalhou em papéis pequenos, fez campanhas publicitárias discretas e, eventualmente, conseguiu um papel em Suits, que lhe rendia aproximadamente 35 mil libras por episódio nas primeiras temporadas. É um padrão de vida decente, mas não é dinheiro para ter um iate, não é dinheiro para uma cobertura em Monte Carlo. Não se trata de dinheiro para jatos particulares e galas diplomáticas. No entanto, durante esses mesmos anos, Meghan ostentava um estilo de vida que analistas de inteligência estimaram ter custado entre 1,2 e 1,8 milhão de libras. De onde veio esse dinheiro? A unidade de análise econômica do MI6 tentou rastrear seu financiamento por meio de canais tradicionais. Contas bancárias, cartões de crédito, empréstimos, apoio familiar. Não encontraram nada que explicasse a discrepância. Nenhuma herança. Não havia nenhum fundo fiduciário secreto. Nenhum benfeitor rico que ela reconhecesse publicamente. O que eles descobriram foram padrões. Meghan desaparecia de Los Angeles por semanas a fio, sempre durante a alta temporada de luxo. Verão no Mediterrâneo, inverno no Golfo, primavera na Riviera Francesa. Ela se hospedou em hotéis que não podia pagar, compareceu a eventos aos quais não deveria ter tido acesso e apareceu em fotografias ao lado de pessoas cuja fortuna era maior do que a de pequenos países. E então ela voltava para Los Angeles, retornava às audições e retomava sua trajetória de atriz batalhadora. Uma ex-analista financeira do MI6, falando anonimamente, foi direta. Nenhum currículo de Hollywood explica Mônaco na alta temporada, hospedando-se em suítes de 7 mil libras no Hotel du Cap por 4 anos consecutivos. Alguém estava investindo nela. A questão era, por quê? O dossiê propõe uma resposta. Ela estava sendo preparada para estar próxima do poder, não necessariamente da realeza britânica especificamente, pelo menos não a princípio, mas sim próxima de alguém influente. Alguém que pudesse proporcionar acesso, influência ou legitimidade que o dinheiro sozinho não poderia comprar. Em termos de inteligência, ela era um trunfo social. Alguém cultivada ao longo de anos para eventualmente ser inserida em um ambiente de alto valor. E quando a oportunidade surgiu através da conexão de Marcus Anderson com o príncipe Harry, essa inserção se tornou realidade. Os Brincos, outubro de 2018, Fiji, um jantar de estado. Meghan Markle entrou na sala radiante em um vestido azul, com os cabelos presos para trás, sorrindo para as câmeras. E pendurados em suas orelhas, um par de brincos de diamantes em cascata que brilhavam a cada flash. A imprensa britânica ficou encantada. Revistas de moda elogiaram o visual. Questionado, o Palácio de Kensington afirmou que os brincos eram emprestados. Mas, de acordo com anexos recentemente revisados do dossiê saudita, essa declaração não era verdadeira. Os brincos foram um presente. E quem os enviou? O próprio príncipe e herdeiro Mohammed bin Salman, MBS. Pense nisso por um momento. Os brincos foram avaliados em 500 mil libras, segundo arquivos do MI6. Eles foram dados de presente no final de 2015 ou início de 2016, pouco antes de Meghan começar a namorar o príncipe Harry. Foram entregues por meio de um intermediário, ligado a um enviado cultural saudita e rastreados na alfândega como parte de um pacote diplomático privado que passou por Istambul e Genebra. Nos círculos da elite do Golfo, esse tipo de transação tem um significado muito específico. É chamado de presente de despedida. Um agradecimento discreto e generoso oferecido quando uma mulher deixa esse mundo, geralmente antes do casamento ou de uma grande transição de vida. Os analistas de inteligência interpretaram isso claramente. É assim que o Golfo termina as coisas. Você paga para silenciar o passado antes que a mulher entre em uma nova órbita. Então, quando Meghan usou aqueles brincos no jantar de estado de Fiji, apenas 2 semanas após o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, com a indignação global apontando diretamente para a MBS, não foi apenas uma demonstração de falta de sensibilidade, foi um sinal de lealdade. 3 dias antes do jantar, assessores do Palácio de Kensington teriam implorado a Meghan que não usasse os brincos. Ela recusou, insistindo que eles haviam sido aprovados e que eram apenas um empréstimo de um joalheiro. Mas é isso que torna esse momento tão significativo. Os brincos foram identificados. A unidade de verificação de ativos do MI6 rastreou-os até um conjunto específico, previamente catalogado por uma empresa de monitoramento de artigos de luxo, sediada em Genebra.
Esse mesmo conjunto havia sido visto em hóspedes a bordo do iate Serene em 2012. O mesmo iate em que Meghan foi fotografada embarcando perto de Antibes. A origem do conjunto foi rastreada até um leilão discreto em Doha, em 2010, que contou com aquisições da realeza do Golfo. Em outras palavras, Meghan recebeu diamantes que ligavam seu passado diretamente ao mundo do qual a princesa Anne tentara proteger a coroa. A princesa Anne teria ficado horrorizada ao ver as fotos. Um funcionário do palácio, falando anonimamente, resumiu a situação sem rodeios. Aquilo não foi uma declaração de moda. Isso foi um sinal de lealdade. E Meghan usou-os novamente. Meses depois, em uma recepção privada em Londres oferecida por uma delegação do Oriente Médio, ela usou os mesmos brincos. Foi então que a princesa Anne supostamente se virou para uma assessora sênior e disse: "Ela não está copiando, está criando uma marca." Para Anne, isso não era apenas falta de tato. Não era um erro de moda. Foi um ato de desafio, uma recusa em abandonar os poderosos que apoiaram a ascensão de Meghan. Os brincos se tornaram um símbolo de lealdade persistente, um lembrete literal e brilhante de que Meghan havia entrado na casa de Windsor com laços pendentes e sem nenhuma intenção de rompê-los. Você percebe o padrão se formando aqui? Os Yates, o assessor, os brincos. Essas não são coincidências. São pistas. E todas levam à mesma pergunta. Meghan Markle estava no controle de sua própria história ou alguém estava escrevendo o roteiro? A defesa e a negação de Harry. Na época, o príncipe Harry defendeu Meghan com veemência e publicamente. Ele acusou assessores do palácio de serem xenófobos. Ele classificou as perguntas sobre os brincos como conspiratórias. Segundo relatos, ele teria se irritado com a princesa Anne durante uma reunião familiar em dezembro de 2018, dizendo: "Você não conhece o mundo dela. Ela conquistou tudo o que tem." Anne, em seu estilo tipicamente curt, disse apenas que nenhuma mulher conquista esses diamantes sem conquistar algo mais ao longo do caminho. Esse confronto foi a última vez que Anne e Harry conversaram pessoalmente antes de os Sussexes deixarem o Reino Unido em 2020. Para Harry, defender Meghan tornou-se fundamental para sua identidade. Não se tratava mais apenas de amor. Tratava-se de provar que todos estavam errados. O palácio estava errado. A imprensa estava errada. A família dele estava errada. E Meghan, ela foi a vítima. O forasteiro. A mulher que precisava de sua proteção. Em entrevista após entrevista, Harry se apresentava como o herói de sua própria história. O príncipe que escolheu o amor em vez do dever. O homem que não permitiu que sua esposa fosse destruída como sua mãe. É uma narrativa poderosa. Até mesmo convincente. Mas e se a própria narrativa fizesse parte da operação? Pense bem. Se você quisesse infiltrar alguém na família real, qual seria a única coisa que você precisaria garantir? Que o príncipe acreditasse que estava a resgatando. Porque um homem que pensa estar salvando alguém a defenderá contra tudo. Lógica, evidências, até mesmo sua própria família. Ele não fará perguntas difíceis. Ele não exigirá provas. Ele não dará ouvidos a avisos. Ele simplesmente lutará. E lute, até não restar mais nada pelo que lutar. O colapso de Harry. 16 de janeiro de 2026, 7 horas e 45 minutos. Horário padrão do Pacífico. O príncipe Harry recebe um telefonema. Do outro lado da linha, alguém lhe informa que a princesa Anne acaba de confirmar a existência do dossiê saudita em uma reunião fechada na Clarence House. Segundo fontes próximas à sua equipe de segurança, a reação de Harry não foi de raiva. Não era negação, era imobilidade. Ele ficou olhando para o chão por 10 minutos sem dizer uma palavra. Ele ficou completamente em silêncio, disse uma fonte. Sem gritos, sem choro. Apenas silêncio. Foi como ver alguém ficar cego em tempo real. As tentativas de contato com Meghan, que participava de uma conferência sobre marcas em Los Angeles, foram atrasadas. Ao meio-dia, Harry recusava comida e se isolava em um quarto de hóspedes, onde permaneceu por mais de 14 horas. O rei Charles foi informado sobre o estado de saúde do filho. Sua resposta? Deixá-lo lidar com isso. E todos nós fizemos o mesmo. Pense no que acabou de acontecer com Harry naquele momento. Durante anos, ele construiu toda a sua identidade em torno de uma narrativa. Ele era o príncipe heróico que rompeu com uma instituição racista e ultrapassada para proteger sua esposa. O forasteiro? A vítima? A mulher que ninguém mais defenderia. Ele renunciou aos seus títulos militares, incluindo o de capitão-general dos fuzileiros navais reais, uma posição que prezava profundamente. Rejeitou a concessão soberana, alegando independência financeira.
mudou-se para a Califórnia, longe do escrutínio e da estrutura da vida da realeza. Ele publicou um livro de memórias conciso, retratando Anne, Charles e William como pessoas frias, insensíveis e presas a um sistema arcaico. Deu entrevistas, fez documentários. Ele construiu um império midiático inteiro em torno da ideia de que ele estava certo e eles estavam errados. Mas, com o dossiê saudita agora confirmado, Harry está sendo forçado a fazer uma pergunta que enterrou há muito tempo. E se eu não fosse o salvador? E se eu fosse o usado? Uma fonte do palácio resumiu a questão de forma devastadora. Ele queria acreditar que estava salvando a Cinderela, mas era apenas a última peça no jogo de xadrez de outra pessoa. Essa constatação não é apenas dolorosa intelectualmente, é devastadora para a existência. Porque se o dossiê for real, se o acesso de Meghan foi facilitado, se a proximidade dela com Harry foi orquestrada, se os avisos eram legítimos, então tudo o que Harry sacrificou foi por uma mentira. Seus relacionamentos familiares, destruídos por uma mentira. Suas honras militares, abandonadas por uma mentira. Sua reputação, reconstruída sobre uma base de ficção. E o pior, ele foi avisado, várias vezes, por pessoas que o amavam, mas ele não apenas ignorou os avisos, ele atacou as pessoas que os deram. O silêncio. Às 21 horas, horário de Greenwich, em 16 de janeiro, Meghan Markle ainda não havia emitido nenhuma declaração pública. Sua equipe jurídica, conhecida por conduzir agressivamente casos de difamação, permanece em silêncio. Nenhum contato privado foi confirmado entre Meghan e a princesa Anne, o rei Charles ou o príncipe William. Para uma mulher que construiu sua carreira controlando a narrativa em torno de si, esse silêncio é ensurdecedor. No passado, qualquer indício de crítica era recebido com rápidas ações judiciais. Jornais eram processados, matérias eram retratadas. Os acordos de confidencialidade eram aplicados. Mas agora, nada. Por quê? Alguns observadores sugerem que é porque não há defesa legal contra a verdade. O dossiê existe. Foi compilado pelo MI6. A princesa Anne confirmou sua existência. Não se pode processar alguém por revelar informações confidenciais que se revelam verdadeiras. Outros sugerem que o silêncio é estratégico, que qualquer resposta apenas atrairia mais atenção para as alegações e prolongaria a história. Mas talvez a interpretação mais arrepiante venha de uma ex-assessora do palácio. Ela não está em silêncio porque está com medo. Ela está em silêncio porque está calculando seu próximo passo. O que é ainda mais revelador? Marcus Anderson desapareceu completamente. Suas contas nas redes sociais foram desativadas 6 horas após o pronunciamento de Anne. Uma participação agendada em um fórum global de moda em Genebra foi abruptamente cancelada. Diversos jornalistas que tentaram contatar seu escritório na Soho House Global receberam respostas automáticas informando sobre um afastamento por tempo indeterminado. Para observadores da área de inteligência, isso não é coincidência. É uma estratégia de contenção. Se Marcus era o mentor e Anne apenas revelou tudo, disse um analista sênior de segurança do Golfo, a última coisa que ele fará é reaparecer. Seu emprego e sua influência agora são um fardo. Pense no que isso significa. O homem que supostamente orquestrou toda a aceitação social de Meghan. O homem que a apresentou ao príncipe Harry. O homem que detinha as chaves de seu acesso. Ele se foi. Sem declarações. Sem defesas. Sem explicações. Apenas silêncio. E nos círculos de inteligência, esse tipo de silêncio diz muito. Para Harry, a constatação mais devastadora talvez não sejam os diamantes, o dossiê, nem mesmo o agente de ligação. É o desmoronamento da história que ele criou para si mesmo. A história em que ele era o herói. O acerto de contas. Nos bastidores, o príncipe William deu sinal verde para o que fontes internas chamam de Firewall de Windsor, um sistema de segurança recém-formalizado para prevenir futuras infiltrações. Ele inclui verificações obrigatórias de antecedentes pelo MI5 e pelo GCHQ de todos os parceiros românticos de membros da realeza, indo muito além da verificação padrão. Um cadastro de presentes de luxo com ligações ao exterior, incluindo joias, acomodações de viagem e empréstimos, todos a serem declarados e arquivados. Uma proibição permanente de aceitar hospitalidade não atribuída de anfitriões privados, não verificados pelo Ministério das Relações Exteriores. E, talvez o mais significativo, uma cláusula de acesso conjugal reestruturada, que concede ao monarca poder de veto sobre anúncios de noivado relacionados a questões de inteligência não resolvidas. Um assessor sênior teria dito, não se trata de punir Harry.
Trata-se de proteger George e Charlotte de serem pegos de surpresa da mesma forma que nós fomos. Esta é uma evolução institucional em tempo real. A monarquia está se adaptando, aprendendo e se fortalecendo contra ameaças modernas que a rainha Elizabeth II jamais previu. Porque a ameaça não é mais a invasão militar ou a revolução política, é a infiltração, o poder brando e o posicionamento social estratégico. E a Casa de Windsor aprendeu essa lição da maneira mais difícil possível. Na mitologia grega, Cassandra foi amaldiçoada a dizer a verdade, mas nunca ser acreditada, até que fosse tarde demais. Para muitos dentro e fora do palácio, o papel da princesa Anne nesta saga agora ecoa esse destino. Ela deu o alarme em 2017. Ela levou o dossiê para Sandringham. Ela confrontou Harry cara a cara e foi descartada como ciumenta, antiquada e fria. Comentaristas da realeza a chamaram de antiquada. Os tabloides sugeriram que ela resistia à mudança, relutante em aceitar uma mulher americana moderna na família. Até mesmo alguns dentro do palácio questionaram se suas preocupações eram fruto de inteligência genuína ou de preconceito pessoal. Mas Ana disse pouco e se lembrou de tudo. Quando confirmou a existência do dossiê saudita em 16 de janeiro de 2026, ela não deu mais detalhes, não subiu a um pódio, não exigiu um pedido de desculpas. Ela simplesmente disse, existe, e nós tentamos avisá-lo. E naquele silêncio, ela devolveu o peso da história à pessoa que se recusou a carregá-lo. A reação do público britânico tem sido bastante dividida, mas os números contam uma história clara. Pesquisas realizadas pelo Times e pela YouGov com entrevistados acreditam que a monarquia estava correta ao classificar Meghan como um risco estratégico. 54% apoiam a cassação formal dos títulos e privilégios de Harry e Meghan. Mas talvez o mais revelador seja que 71% disseram que agora consideram a princesa Anne o membro mais confiável da família real. A mulher que nunca buscou os holofotes, que nunca concedeu entrevistas, que discretamente fez o seu trabalho por décadas. Agora, ela é vista como aquela que estava certa o tempo todo. O custo humano. Ainda assim, algumas vozes, particularmente entre veteranos e observadores mais antigos da realeza, expressaram compaixão por Harry. Um ouvinte emocionado em um programa de rádio da BBC disse, ele era um soldado. Ele serviu em 2 missões no Afeganistão. Perdeu a mãe aos 12 anos. Merecia algo melhor do que ser enganado, mesmo por alguém que amava. E essa é a tragédia central desta história, não é? Harry não é um vilão. Ele é uma vítima, um homem que sofreu traumas inimagináveis na infância, que cresceu sob os holofotes, que serviu seu país com genuína coragem e que se apaixonou por alguém que pode ter sido estrategicamente colocada em seu caminho. O dossiê não torna Harry tolo. Isso o torna humano, porque o amor nos torna vulneráveis, nos faz querer acreditar. Isso nos leva a ignorar sinais de alerta, descartar avisos e lutar contra qualquer um que ameace a narrativa que contamos a nós mesmos. Harry fez o que qualquer um de nós faria em sua posição. Ele escolheu o amor em vez da dúvida. A diferença é que a maioria de nós não tem o MI6 tentando nos alertar. A maioria de nós não tem um dossiê guardado em um arquivo real seguro. A maioria de nós não tem a princesa Anne deslizando uma pasta vermelha pela mesa e dizendo, isso não é escândalo. É estratégia. As perguntas sem resposta. À medida que esta história continua a se desenrolar, várias perguntas permanecem sem resposta. Primeiro, Meghan sabia que estava sendo colocada nessa situação? Ou ela também foi manipulada? O dossiê não responde a essa questão de forma definitiva. É possível que ela tenha sido uma participante voluntária, plenamente consciente da natureza estratégica de seus relacionamentos e do acesso que possuía. Mas também é possível que ela tenha sido manipulada, que pessoas poderosas a tenham cultivado, financiado seu estilo de vida e a posicionado sem que ela compreendesse totalmente o jogo maior que estava sendo jogado. A verdade pode estar em algum ponto intermediário. Em segundo lugar, qual era o objetivo final? Se esta foi de fato uma operação estratégica, qual era o objetivo? Acesso aos círculos da realeza? Influência sobre a diplomacia cultural britânica? Lavagem de reputação para os estados do Golfo por meio da associação com a coroa? Ou era algo mais simples? Apenas poder brando? Aquele que vem de ter alguém infiltrado que lhe deve lealdade? Em terceiro lugar, haverá responsabilização? A princesa Anne confirmou a existência do dossiê, mas o conteúdo completo será algum dia divulgado? Marcus Anderson será chamado a depor?
Meghan será obrigada a responder a perguntas sob juramento? Ou isso, como tantos outros escândalos da realeza antes dele, simplesmente se dissipará em um silêncio cuidadosamente orquestrado? O príncipe Harry deve um pedido de desculpas à princesa Anne? Porque Anne nunca buscou reconhecimento. Ela nunca exigiu que Harry mudasse de rumo. Ela simplesmente contou a verdade uma vez e esperou. Agora, quase 9 anos depois, essa verdade consumiu toda a narrativa da família real. Fontes dizem que não há planos para uma reconciliação. Harry não entrou em contato com Anne. E Anne, fiel à sua natureza, recusou-se a iniciar qualquer contato adicional. Um assessor sênior da família real disse discretamente: Anne acredita em consequências. É isso que a diferencia da maioria de nós. Em suas memórias, Spare, o príncipe Harry escreveu: tudo o que eu sempre quis foi ser livre. Livre para amar, livre para falar, livre para escolher. Mas agora, em 2026, o homem que se libertou do Palácio de Buckingham está preso pelas mesmas escolhas que ele pensava que o tornariam independente. A mulher que ele defendeu está sob escrutínio global. Os amigos que a ajudaram a se estabelecer desapareceram. A família que ele condenou permaneceu em silêncio e foi inocentada. A liberdade, afinal, nunca foi sobre fuga, foi sobre discernimento. E Anne, a mais discreta de todas, foi a primeira a perceber. Não haverá coletiva de imprensa da princesa Anne, nem entrevista reveladora, nem especial da Netflix. Haverá simplesmente uma coroa reestruturada, uma fronteira redefinida, um capítulo encerrado e uma lição gravada não em mármore, mas na memória. Nem todos que tentam te impedir são seus inimigos. Nem todos que te incentivam são seus amigos. A Casa de Windsor já sofreu golpes antes. Divórcio, morte, escândalo. Mas nunca um dossiê. Agora que existe segue em frente com menos ilusões. E uma ponte a menos atrás dela. O dossiê saudita mudou tudo. Não porque revelou algo que o palácio desconhecia, mas porque comprovou que o que eles sabiam era real, documentado e inegável. Para Harry, o caminho à frente é incerto. Ele reconhecerá a verdade e buscará a reconciliação? Insistirá em sua versão dos fatos? Ou se isolará ainda mais? Para Meghan, as questões são ainda mais complexas. Como ela responderá às alegações que não podem ser descartadas como fofoca de tabloide? Como explicará os iates, os brincos, ou assessor, para a monarquia? O caminho é mais claro. Proteja a instituição. Aprenda com a violação. Garanta que isso nunca mais aconteça. E quanto à princesa Anne, ela fará o que sempre fez. Permanecerá em silêncio. Cumprirá seu dever. E que a história prove que ela estava certa. Porque, no fim das contas, o lema de Windsor não foi quebrado em 16 de janeiro de 2026. Ele foi reescrito. Nunca reclame, nunca dê explicações, mas sempre se lembre. E a Casa de Windsor se lembrará disso.